Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. As pessoas morrem na hora certa? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas vamos conversar sobre isso agora. A maioria dos espíritos participa com os mentores da sua programação reencarnatória. Nesta programação, são definidos os fatos mais importantes da sua vida na Terra, como, por exemplo, seu sexo, sua constituição física e mental, se nascerá sadio, doente ou com deficiência física. Lembrando que nada disso é castigo, e sim aprendizado, consequência, omissão e exemplo. É decidido em que país, cidade e família vão reencarnar, assim como quem serão seus pais e irmãos e qual será o ambiente. Então o espírito participa, quando está na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, ele participa com os mentores da programação da sua reencarnação na Terra. Lá são decididas várias coisas, inclusive como será seu corpo, com a família que ele vai nascer, se nascerá com alguma doença hereditária, se nascerá com algum problema físico. Tudo isso programado para que ele tenha o melhor aproveitamento possível na encarnação. E muitas vezes a pessoa nasce com deficiência e as pessoas acham que aquilo é um castigo, uma maldição. Muitas vezes não. Muitas vezes o próprio espírito pede aquela condição para que ele possa resolver alguma questão pendente que ele tem. Ou seja, de karma, ou seja, para adquirir paciência, e resiliência. Em todos os casos, essas situações tão importantes assim na vida não são aleatórias. Elas sempre têm um motivo para ser. Então é decidido também qual o país que você vai nascer, qual a família. Geralmente, você nasce na sua família, a sua família terrena é uma continuação da sua família espiritual. E geralmente você nasce no seu próprio país e dentro da sua própria cultura. Isso não é regra. Às vezes, por algum motivo, você pode nascer em uma cultura diferente, em um país diferente. Isso depende das suas necessidades como espírito. Também é decidido quem será seu companheiro e quem serão seus filhos. Geralmente, membros da sua família espiritual, ou mesmo inimigos em busca de reconciliação. Então, é como o casamento, a união de dois seres. E quando eles têm filhos, então esses são fatos muito importantes e marcantes na nossa vida terrena, então geralmente elas estão programadas. Você está programado para se casar com determinada pessoa e ter filhos com ela. Esses filhos também estão programados para nascerem na sua família como teus filhos. Pode acontecer de que pelo livre-arbítrio a sua companheira ou companheiro tome outro rumo, E você vai ter que se adequar. Os mentores vão te ajudar a se adequar, a encontrar outra pessoa que te ajude nessa tarefa, de trazer ao mundo aqueles seres que precisam vir, e precisam vir pelo seu intermédio, Ou às vezes é você que descumpre a sua meta e seus compromissos. Ok? Por fim, é decidida a hora da morte ou desencarnação. Também é decidido o dia da morte, a hora da morte e de que forma. Se doença, por acidente, geralmente isso está programado. Não que aconteça, porque você pode modificar para melhor ou para pior este prazo da sua encarnação, do final da sua encarnação. No entanto,
essa programação é a ideal para as necessidades do espírito, visando sua evolução e desenvolvimento espiritual. A programação que fazemos é a melhor possível, né? É um planejamento o melhor possível, visando a sua evolução e a evolução de quem está à sua volta. Mas essa programação ideal raramente é cumprida, devido ao livre-arbítrio do espírito encarnado, que por suas escolhas muda seu destino. Você pode mudar seu destino, né? Suas escolhas. Mas veja bem, mudar um planejamento que foi feito com muito cuidado, né? E se atirar a um novo caminho, seguir um novo caminho, sem qualquer tipo de preparo ou previsão para caminhar, né, por essa estrada, pode trazer consequências ruins, que geralmente trazem. Às vezes, por sorte, ele consegue se equilibrar. Tem sorte e é um vencedor aquele que cumpre sua programação reencarnatória, pelo menos parcialmente, e cumpre seu tempo de vida. É o que chamam de completista. Então, tem muita sorte quem consegue completar a sua programação de encarnação, pelo menos parcialmente. E muito mais sorte tem quem consegue cumprir todo o seu tempo de vida na Terra. Esses são chamados de completistas. Uma coisa é o planejamento, outra é a prática. Ao se ver no mundo físico, as dificuldades para sobreviver, as tentações dos prazeres, dos vícios e do dinheiro costumam nos desviar do nosso propósito de vida no planeta. Ou seja, uma coisa é lá, você fazer planos lá, outra coisa é quando você chega aqui, no meio do umbral, cercado de energias negativas, né? Cercado de pessoas boas e más, né? Precisando garantir a sobrevivência do seu corpo físico, lidando com milhões de problemas, né? É como no final do ano, como fazemos aquelas promessas de final de ano, né? Raramente cumpridas, ok? Porque naquela hora, naquela emoção das festas do final de ano, você faz promessas que você depois não vai conseguir cumprir. O egoísmo, a soberba, a ambição, a sensualidade, os prazeres, o desejo de posse, são obstáculos para o espírito cumprir suas metas. No entanto, superar esses obstáculos ou sucumbir a eles trazem lições preciosas para o espírito. Uma encarnação, por mais errada que seja, é útil para o espírito e ajuda na sua evolução. Por isso, apesar do medo de fracasso, o espírito pede a encarnação. É isso aí. O espírito, podem crer, tem muito mais medo de reencarnar do que da própria morte, né? Da morte no plano físico. Por quê? Morrer no plano físico é muito fácil, né? Você apaga aqui, mesmo que haja um pouco de sofrimento, mas você apaga aqui e acorda do outro lado. Nascer, não. Nascer é mais complicado. Seu espírito tem que diminuir, né, até o tamanho de um feto, você vai perdendo a consciência, entra em um sono profundo, né, e passa por aquele trauma do parto, que não é uma coisa fácil, e você acorda nesse mundo com frio, com medo, né? E ainda vão sacando lá e te dá um tapinha na bunda. Né? Tudo é novidade, você depende das pessoas para tudo. É muito complicado. Aqueles pais que na espiritualidade prometeram te proteger, te guiar, te educar, né? Nem sempre eles fazem isso. Às vezes o pai ou a mãe abandonam a criança, né? Ela fica jogada à própria sorte, ok? Então, eles têm muito medo, porque é muito mais complicado nascer do que morrer. Ao superar ou sucumbir aos obstáculos e dificuldades da vida material, o espírito, ao arcar com as consequências pelas suas escolhas, aprende em décadas na prática o que levaria séculos para aprender com teorias no mundo espiritual. É dessa forma, né? Você aqui neste mundo, em uma década você aprende o que você não aprenderia em um século no mundo espiritual, porque aqui é a prática, né? É como um soldado que foi treinado no quartel e veio para a batalha. Aqui ele vai aprender, né, a lutar, a vencer as dificuldades, né, a sobreviver,
né? E porque na teoria é uma coisa, a prática é outra muito diferente, ok? A vida na Terra é um curso intensivo para o espírito. Mas quanto à pergunta, se as pessoas morrem na hora certa, ou seja, na hora prevista para a sua desencarnação, a resposta é depende. Mas depende de quem? Depende dele mesmo, é claro. A responsabilidade é toda nossa. O espírito pode antecipar sua desencarnação ao fazer escolhas erradas, como se colocar em risco desnecessário com esportes radicais, rachas automobilísticos ou se tornando um criminoso. Ora, se você coloca sua vida em risco desnecessariamente, você, né, se arrisca a abreviá-la. Né? Ainda mais, por exemplo, né, se você faz rachas, né, de carros dentro de uma cidade, por exemplo, ou mesmo fora da cidade, você está arriscando sua vida, colocando sua vida em risco e está colocando a vida de outras pessoas em risco. Né? Isso é considerado como suicídio involuntário. Você não tem a intenção de se suicidar, de se matar, mas se coloca, né, na situação de morte e de matar. Então veja bem as consequências deste ato. Não serão muito fáceis, né, futuramente. Pode também se entregar aos vícios e também pode negligenciar a saúde e pode, por fim, tirar a sua própria vida. Né? Então existem diversas formas de você abreviar a sua vida e não cumprir o seu planejamento. Também pode ser que seus próprios mentores, para evitar sofrimentos desnecessários e para evitar que o espírito continue a fazer besteiras, abreviem sua vida, lhe retirando da encarnação, sempre para o bem do próprio espírito e com a permissão de Deus. A continuidade da encarnação, nestes casos, teria como objetivo evitar o cometimento de atos que prejudiquem desnecessariamente a si mesmo e a pessoas que não mereçam e não precisem passar por certas situações, como familiares próximos, como mãe, pai e filhos. Né? Muitas vezes a pessoa tem uma boa família, tem um bom pai, uma boa mãe, são pessoas íntegras, são pessoas boas, né? E eles fazem essas pessoas sofrerem muito, às vezes até tiram suas vidas. Então, muitas vezes, se essas pessoas não merecem essa situação, os mentores podem retirar essa pessoa da encarnação. Né? Isso pode acontecer simplesmente, né, colocando em situação em que eles vão perder a vida ou simplesmente lhes tirando o fluido vital. Mas sempre olhando o bem em comum, o bem em conjunto, não o bem de uma só pessoa. Né? Os bons espíritos sempre olham o geral, certo? A espiritualidade pode também, pelo contrário, prorrogar o prazo da reencarnação para o término de uma missão ou para dar ao espírito uma vida, para o espírito em uma vida errada, a chance de retornar ao caminho correto e se redimir dos seus erros, quando houver chance. Mas não é um privilégio. Sempre existe um motivo maior e um bem geral para essas prorrogações. Para nós, em nossa visão como encarnados, é um privilégio esta prorrogação, mas para o espírito pode não ser, já que adia a sua liberdade da prisão da carne, neste mundo difícil e hostil. Ou seja, os mentores também podem, com a permissão de Deus, é claro, prorrogar a reencarnação da pessoa, além daquele tempo previsto, né, lhe dando mais energia vital. Para quê? Muitas vezes para que ele cumpra uma missão importante, termine de cumprir uma missão importante, ou para que ele, tendo uma vida errada, possa ter tempo de se redimir. De qualquer forma, os mentores olham todo o conjunto. Okay? Sempre seus atos são para o benefício de todos, não apenas de um. No caso de suicídio, as consequências por destruir o próprio corpo é considerado pelos espíritos do umbral como um ato imperdoável e desprezível.
No caso, no umbral, o suicídio é um ato que eles desprezam muito. O suicida no umbral, quando ele vai para o umbral, ele é tratado como um estuprador, é tratado na prisão. Entendeu? Ele sofre um pouco. Né? E até que ele esteja preparado para ser resgatado pelos bons espíritos. Mas, para você que teve um caso desse na família, de suicídio, no caso, saiba que nem todos os casos a pessoa vai para o umbral. É levado em conta o seu estado emocional, se ele está de posse das suas faculdades mentais, se ele não está enlouquecido naquele momento, se ele não está desesperado, se ele não está muito obsidiado. É levado tudo em conta. Okay? A justiça de Deus ela é perfeita. Okay? Então, na maioria das vezes, eles são levados para um posto de socorro e depois encaminhados para uma colônia, para um tratamento mais prolongado, para que se prepare para a reencarnação. Deus não abandona ninguém. Mas cada caso é um caso. Suicidas levados ao ato por problemas mentais, obsessão grave, indução ou extremo desespero não precisam ir para o umbral e são tratados nos postos de socorro e depois levados à colônia para se prepararem para reencarnar. No entanto, em maior ou menor grau, arcam com as responsabilidades e consequências da sua escolha. Mas seja qual for a situação, todos têm sempre uma nova chance. Deus não abandona ninguém. Mas em certos casos, né, ele não sofre as consequências de quem se suicidou, por exemplo, por vaidade, né, por covardia diante de uma situação financeira difícil, por causa de uma doença. Né? Não, nesse caso, ele é socorrido, né? Se bem que ele vai responder pelo seu ato. Né? A lei é clara, ok? Então não há como você burlar a lei. Até o último segundo antes da tentativa de suicídio, os mentores tentam evitar o ato, com conselhos e intuições, mas eles não podem interferir no livre-arbítrio, pois é lei divina. Então até o último segundo antes de você cometer o suicídio, os mentores vão tentar evitar, induzindo pessoas a te procurar, te dar conselhos, e de inúmeras formas, te dando intuição, e eles vão tentar de tudo, certo? Mas eles não podem evitar, se você estiver disposto mesmo e queira fazer, eles não podem evitar, pois você tem seu livre-arbítrio. Uma vez apertado o gatilho, beber o veneno ou se atirar de um prédio, as leis naturais vão atuar e não há nada que você possa fazer. Nem Deus e nem os espíritos quebram as leis universais, que são perfeitas, imutáveis e se cumprem de forma automática. Foi Deus quem criou as leis universais, então elas são perfeitas e imutáveis. Não faz sentido que o Deus perfeito que as criou, ele mesmo as quebre. Não tem a mínima lógica. Quando Jesus foi incitado a pular do pináculo do templo, ele disse: não tentarás ao Senhor seu Deus, ou seja, não tentarás a Deus para que ele quebre suas próprias leis, pois elas são perfeitas. Pois é. Quando Jesus foi tentado a pular do pináculo do templo, na verdade a tentação era para com Deus. O mal, o demônio não existe, mas o mal estava tentar a Deus. Tentar fazer com que Deus quebrasse suas próprias leis. O que, convenhamos, é impossível. Pois se ele o fizesse, ele não seria Deus. Okay? Se ele fez as leis perfeitas e imutáveis, não faz sentido que ele mesmo as quebre. Não é mesmo? Assim, as pessoas podem desencarnar antes do tempo previsto por diversos motivos, que nós já falamos aqui. Aqueles que morrem na hora certa são considerados completistas e, tendo vivido uma vida digna, mesmo tendo cometido erros e acertos, é motivo de orgulho e comemoração da sua família espiritual, que o vem receber com alegria e amor.
Namastê. Bem, meus amigos, as pessoas que conseguem, pelo menos em parte, cumprir a sua programação, elas são consideradas completistas e vencedores. Elas são recebidas pela sua família espiritual com muita festa e alegria, né, e com muito amor, pois eles vieram e venceram. Né? São como um soldado que volta para casa coberto de medalhas e de honra, por ter cumprido com o seu dever. Ok? Então, nós ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a participação no canal. Peço a Deus que ilumine o nosso caminho, que nos dê paz, saúde, compaixão, compreensão, tolerância, que nos dê equilíbrio e amor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!